Então, mais um encontro aqui dos primeiros passos. E hoje nós vamos falar a respeito de regularização das empresas MEI. Se não surgiu ainda no seu escritório, vai surgir. Então, eu quero passar para vocês informações muito importantes a respeito dessa situação. Primeira situação, a gente tem dois níveis de débitos que o MEI pode ter dentro da Receita Federal. Os débitos ficam lá em aberto no PGMEI. Depois de uns dias, né, acho que eu acredito que seja na faixa de 10, 15 dias, que esse débito está em aberto, ele sobe para o âmbito da Receita Federal. Então, quando você tirar um extrato lá do ECAC, do cliente, você vai conseguir visualizar aqueles débitos lá. Demora aí esse tempo de 10, 15 dias, algumas vezes até 20 dias, para ser processado o débito. Não é que o cliente não pagou a guia que já vai estar lá na Receita Federal. Não, ele demora um tempo para subir. O que é mais importante que eu vejo quando a gente vai pegar um MEI que está irregular, com débitos, da gente visualizar. Dentro do portal do Simples Nacional, vou mostrar aqui para vocês aqui na tela. Na página do Simples Nacional, a gente tem as funções do Simples e temos as opções para as empresas MEI. Se você tiver o acesso, o código de acesso do Simples Nacional do cliente, você vai poder vir aqui nas opções de acesso. Por exemplo, eu vou clicar aqui em cálculo de declaração, e aqui você vai ter a opção de retirar um extrato do cliente. Por que é tão importante a gente retirar o extrato do cliente antes da gente fazer tanto parcelamento como pagamento dos débitos e tudo mais? Por quê? A gente tem uma situação em que os débitos, como eles têm duas instâncias, dois níveis que eles podem se encontrar, inclusive um primeiro que, por exemplo, acabou de vencer a parcela, às vezes esse débito não subiu, a gente tem que ficar atento, tá? A essa situação. Vou entrar aqui com o certificado aqui do escritório mesmo. Só para vocês terem uma... Aqui a gente tem um acesso dentro do ECAC, e aqui nós temos o acesso, tá vendo aqui que já logou? O acesso dentro do portal do MEI. Aqui dentro do acesso do MEI, a gente consegue vir aqui em consulta extrato. Aqui ele está dizendo que não está na versão completa. Na versão completa, você tem que clicar aqui, ó. Ele vem para a parte do ECAC, que antigamente não vinha. Tá, aqui dentro do Simples Nacional, dentro do ECAC, você tem a possibilidade de você retirar o extrato. Aqui, ó, extrato, consulta, extrato. Nesse extrato, você consegue selecionar o ano calendário e dentro do ano calendário você consegue verificar se os débitos foram pagos ou não, certo? Eu vou pegar aqui um período aqui de 2016. Aqui você vai conseguir verificar se foi pago ou não aquele e-mail, entendeu? É importante você fazer esse levantamento antes de qualquer negociação de débito, tá? Por quê? Você pode entrar com parcelamentos e os débitos ficarem perdidos, tá? Tá, aí a gente tem a primeira instância, que é aqui, dentro do ECAC, que você vem aqui em situação fiscal, e você consegue verificar os débitos, e você tem a outra opção, que é a Procuradoria, PGFN, que dentro da Procuradoria, os débitos, quando fica na primeira instância, eles só vêm para a segunda instância, eles vão para a Procuradoria. Débitos de MEI também vão para a Procuradoria. Procuradoria é o órgão de execução da Receita Federal. Então, se você não se atentar e não olhar o extrato certinho para verificar quais são os pagamentos que realmente estão em aberto, porque assim, você tira o extrato, verifica que o mês, por exemplo, o ano de 2020 não foi feito nenhum pagamento. Aí você pega, entra aqui na situação fiscal dentro do ECAC e 2020 não está aparecendo, alguma coisa aconteceu com esses débitos. Se ele não foi pago no extrato, não está no ECAC, ele pode sim estar dentro da Procuradoria. Quando um processo está em Procuradoria, você não consegue visualizar o processo em si.
você tem que clicar aqui no ECAC, que muitas vezes dá uns errinhos. Uma opção que você tem é você ir direto para o site da Procuradoria, tá? Dentro do site da Procuradoria, você tem duas formas de fazer o acesso. Aqui, ó, você rola a página da Procuradoria até lá embaixo, e aí você pode acessar. Na verdade, são 3 formas de acesso. Você pode criar uma senha aqui no Cadastre-se, tá? Para cadastrar, para você se cadastrar para poder constar os débitos do cliente. Você tem certificado digital e senha-voto. Então, são 3 formas de acesso. Mesma coisa que lá no ECAC, você também consegue entrar aqui. Só que são portais completamente diferentes, tá? Então, recapitulando. MEI, tá com débito. Qual que é o primeiro passo? Verificar o código de acesso para você poder acessar a opção da consulta de extrato completa, tá? Fazer essas 2 formas de acesso. Dentro do extrato, você vai verificar quais são as guias que realmente estão em aberto. Beleza, verificou quais são os meses, quais são os anos? Maravilha. Você vai pegar, depois que você tem todos os extratos, vai procurar os débitos onde estão. São 2 instâncias. Primeiro, ficam lá na consulta fiscal da Receita Federal. E, se caso tiver muito tempo vencido, ele pode ter subido para a Procuradoria. Quando sobe para a Procuradoria, gente, não sobe todos os débitos. Também não sobe só os mais vencidos. Eu não sei por que cargas d'água. Quando você fica devendo, a Procuradoria ela pega uma parte da sua dívida. Ela pega alguns pagamentos e executa para executar. Ela não pega tudo que está em aberto, por exemplo. É estranho. Muitas vezes a gente vê clientes com vários processos. Aí, às vezes, aquele processo tem débito de 2019, 2020. Aí, o outro processo 2021, 2022. Aquela picadeira que a gente tem que ficar retirando os relatórios e conferindo um a um. Com a empresa MEI também não é diferente. A gente tem que fazer esse levantamento para verificar, para a gente evitar também do cliente vir até a empresa de contabilidade, na hora que a gente for fazer o levantamento de débito, a gente não passar a informação errada para o cliente. Aí você paga e fala para o cliente que tem 5 parcelas em aberto, que dá ali 200, 300 reais para ele pagar. Aí ele paga os 300 reais, você atualiza as guias lá para ele, e aí depois vem uma cartinha da Procuradoria, ele sendo executado em R$ 1.000 de MEI aberto. E aí ele fala assim, nossa, mas eu constei um contador, como que esse contador não viu que eu tinha débitos na Procuradoria? Eu estou sendo executado, eu poderia ter pago naquela data que eu procurei escritório. Então, entendem a problemática que pode estar por trás de um atendimento MEI para regularização de débitos e por alguns cuidados você pode deixar passar alguma situação? Então, por isso que é importante você estar tomando ciência de tudo que tem aberto através desse extrato, porque lá você vai verificar se está pago ou não. Verifica lá na consulta fiscal para verificar o que tem de aberto. Se não está tudo lá, em algum lugar vai estar. Consulta lá dentro da Procuradoria. Entra no site da Procuradoria, faz o acesso, se cadastra. Se esse e-mail tem certificado digital, você entra com o certificado digital dele e ali você consegue fazer todo o levantamento do que tem aberto. Olha, informação, assim, de suma importância, eu vejo poucos portais divulgando, poucas pessoas divulgando, mas, assim, é de muita, muita importância, que eu vou compartilhar com vocês aqui, é ouro. Quando o débito do MEI, ele vai para a Procuradoria, ele não vai 100% dele. Ele vai para a Procuradoria para execução somente o federal, tá? Somente o que é federal. Lembra que lá na guia MEI, você não paga só o INSS? Você paga INSS, ISS e ICMS. São 3 tributos que você paga na guia MEI. O INSS é de administração federal, previdenciário, certo? O ISS é imposto sobre serviço de qualquer natureza e é administrado pela prefeitura. E o ICMS é administrado pelo Estado. Quando o débito vai para execução, para a Procuradoria, a Receita Federal vai executar o que é dela. Ela vai executar a parte da guia MEI, que é INSS. Agora, a parte da Procuradoria, a parte do débito, que é ISS, vai para a prefeitura que vai passar a cobrar esse débito, e o ICMS é de administração da Secretaria de Fazenda. Então, quem vai cobrar vai ser a Secretaria de Fazenda.
Então, vamos ficar atentos, porque se você pegar e fazer a renegociação da procuradoria e não ir lá na prefeitura e na Secretaria de Fazenda consultar para ver o que ficou em aberto, uma vez que subiu a procuradoria, vai esses débitos para lá, o cliente vai estar regular com a Receita Federal, mas vai ter uma dívida assumida, né, ali com a prefeitura e com a Secretaria de Fazenda. Então, ele não vai estar totalmente regularizado. Então, tem que ter esse cuidado, tem que verificar essas informações nesses órgãos, para verificar o que tem de débito lá e negociar também lá. Então, a gente tem essa situação. Se você consultou lá o extrato e todos os que estão em aberto estão na Receita Federal, não tem nada da Procuradoria, maravilha. Ou você retira as guias lá, ou você entra com o parcelamento. Outro cuidado também que é muito importante, na hora que você entrar com o parcelamento, você também conferir lá no recibo de parcelamento se todas as guias que estão em aberto entraram com o parcelamento. Porque se o cliente não pagou de poucos meses atrás os débitos, esses débitos não vão subir para o parcelamento. Aí o cliente vai achar que está tudo ok, que ele não deve mais nada, e está lá com 2 PGMs em aberto, tá? E aí depois o cliente vai te cobrar por que você não avisou ele que ele tinha mais coisa em aberto, porque naquele momento ele ficou tranquilo que ele não devia nada, tá? Então tem que também ter esse cuidado de verificar no recibo de parcelamento se todos os guias estão lá. Se o caso é do cliente pagar à vista, você vai retirar as guias por lá, ou através do portal PGMEI, por lá mesmo você consegue atualizar as guias e vai passar para o cliente para poder fazer o pagamento. E se caso os débitos subiram para a procuradoria, você vai não só negociar dentro da procuradoria, seja emitindo a DARF lá total, ou entrar com o pedido de parcelamento lá pelo portal da procuradoria, ou você pegar, depois que negociou na procuradoria, estar consciente que esse cliente vai estar devendo também o Estado e o município. Você vai ter outro órgão para negociar também e regularizar esse cliente, não somente Receita Federal. Então, isso é muito importante. Pode parecer, né, besteira, mas quando um cliente procura a gente para regularizar, ele quer, de fato, sair com tudo redondo. E o sistema da Receita Federal é assim, ele é complexo, ele não é simplesinho, né? Não é tranquilinho de você saber todos os processos, né? Então, por isso que eu estou aqui para poder orientar vocês, porque todas as situações também já aconteceram comigo, de regularizar cliente, às vezes depois descobrir que tem coisas em aberto, né? Você regulariza ali o cliente bonitinho e depois você descobre que o bonito está com coisa em aberto. Então, vamos ficar atentos nessa situação para não passar vergonha na frente do cliente. A minha dúvida é sobre o INSS. Eu perdi, mas eu acho que você falou. Você falou do ICMS, que é do Estado, e ISS, que é da Prefeitura, né? Que essas dívidas, se ela subir para a Procuradoria, elas vão entrar em dívidas diferentes, né? Eu tenho que entrar em contato com o Estado e com a Prefeitura. E o INSS? Não, o INSS é o previdenciário. O que vai subir a procuradoria é o INSS. Porque o mês são 3 débitos, são 3 impostos que estão ali inclusos na guia DAS, né? O INSS, o ISS e o ICMS. O que a procuradoria vai cobrar é só o INSS. O ISS e o ICMS, cada um vai cobrar o seu. O Estado vai cobrar o ICMS e a Prefeitura o ISS. Aí o cliente vai deixar de dever para a Receita, não deve mais nada para a Receita se ele regularizou lá perante a Procuradoria, mas ele vai assumir um débito com a Prefeitura. E a Prefeitura pode depois incluir o nome do cliente no Serasa, pode protestar, pode executar, entendeu? E o ICMS com o Estado, a gente verifica onde? Entrando em contato com o Estado. Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem um acesso chamado ICMS transparente. A gente cadastra o cliente lá dentro e a gente consegue ter todas as informações a respeito de ICMS, mas isso no Mato Grosso do Sul. Cada estado vai ter a sua forma de consulta de débitos. Tem estados, por exemplo, que você coloca lá a inscrição estadual e a própria página, sem você precisar ter acesso, você já consegue consultar. Outros
outros estados, você vai ter que gerar um acesso, aí ou você tem que abrir uma solicitação por e-mail, então entrar em contato por telefone, mas o débito está com eles, é eles que vão cobrar, e é para eles que você vai ter que pagar. Entendi. Tá bom, obrigada. Então, você vê, né? É complexo, porque não é simplesinho, né? Ah, tipo assim, eu entro ali na Receita Federal, que está em aberto, eu emito para o cliente pagar e pronto, acabou. Não, você tem que fazer um trabalho investigativo de levantamento do que realmente tem aberto para poder passar a segurança para esse cliente que ele vai realmente pagar tudo que ele deve, para não ficar nada para trás, nem um rabinho para trás. Tem um cliente que eu atendi ano passado ou retrasado. Ele me procurou, a empresa estava toda pitimbada, com um monte de coisa em aberto. E ali ele queria muito da entrada na licença maternidade. E como ele estava com muito débito, eu entrei em contato com... tipo assim, tirei todas as guias, ele pagou tudo que tinha aberto. Tudo que eu emiti para ele, ele pagou, com a esperança de entrar com a licença maternidade. Só que ficou um rabo para trás, entendeu? Ou seja, se eu tivesse tido o cuidado de tirar o extrato do PGMEI, esse rabo não tinha ficado para trás, porque esse débito ele não estava na Receita Federal e também não estava na Procuradoria. Ele ficou perdido, ou seja, o cliente não pagou e não subiu para a Receita Federal, entendeu? Entendi. Porque ainda acontece isso. Aí teria que entrar no PGMEI e tirar. Mas como que eu ia saber que ele estava em aberto, entende? Aí eu tive que pegar. Ou às vezes o cliente mesmo, na hora que foi pagar, não se atentou e não pagou essa guia, entendeu? Aí ele ficou tranquilo lá, mas um ano depois, vai aparecer esse débito um ano depois, agora. Aí agora que eu peguei e falei para eles, olha, infelizmente isso aqui ficou para trás. Aí eu peguei, tirei a guia, ela pagou. Falei assim, agora, quem sabe dá para você entrar de novo com o pedido da licença maternidade, porque agora sim não vai ter nenhum débito, né? Porque eles tiveram o pedido negado. É que nem assim, ó, se um cliente abriu o MEI em 2021, aí não pagou nem 21, nem 22, nem 23. Se eu entrar nesse extrato e tiver tudo lá, é porque não subiu para a procuradoria. Não, Não necessariamente. não necessariamente. Você vai olhar o extrato para ver exatamente quais são as competências que tem aberto. Tem aberto. Levantou quais competências tem aberto, aí você vai constar o que é que está na Receita. Se tudo que está em aberto no extrato está lá na Receita Federal, maravilha. Você não precisa nem olhar na Procuradoria. Agora, se olhou o extrato e somente algumas estão na Receita Federal, aí você consulta na Procuradoria, porque às vezes pode estar na Procuradoria já. Mas quando você fala Receita Federal, eu vou consultar em que lugar da Receita Federal? Lá pelo... Eu acabei de mostrar dentro do ECAC, lá no Consulta Fiscal. Aqui, ó, dentro do ECAC, você tem certidão e situação fiscal. Aí você tem consulta, pendência e situação fiscal. Então, o débito primeiro ele vem para cá. Entendi. Depois ele vai para a Procuradoria. Então, se tudo que tiver lá no extrato tiver aqui também, então isso quer dizer que não subiu para a Procuradoria. Isso, aí você pode ou tirar a guia ou negociar por aqui mesmo, mas mesmo assim, negociando por aqui, você tem que verificar se no pedido de parcelamento, no comprovante de parcelamento, tá todos os débitos lá, entendeu? Entendi. Aqui em 2023 não entra nessa negociação. Não entra por conta da... Então, eu já ia falar a respeito disso. Só que tem que ficar atento, porque se esse MEI também está devendo entrega da declaração anual, você não vai conseguir parcelar esses débitos, porque a Receita só processa depois que você entrega a declaração anual. Ah, tá. Entendeu? Às vezes o cliente pode estar devendo e os débitos não estão na Receita Federal ainda. Tá. Por quê? Porque não entregou a declaração anual. Então, você, primeira coisa, está regularizando? Entrega as declarações anuais também. Por quê? Para entrega a declaração anual, ainda espera uns dias. O sistema da Receita Federal processar o débito. O sistema da Receita Federal processou o débito, aí você entra com parcelamento. Mas o 2023 também, da mesma forma, eu faço a declaração e depois já consigo parcelar? Também? Exatamente. Mesmo não tendo, que nem assim, agora vai pagar dia 20 de dezembro referente a novembro. Então, eu posso entregar a declaração agora? Não, melhor você esperar virar o ano, entendeu? Mas, deixar assim, o cliente ciente, ainda mais porque já está agora. Porque assim, ó, se você é metade do ano e você está regularizando,
que o cliente tem que fazer? Ele tem que parcelar até 2022 e pagar as que estão em aberto do ano, Uhum, entendeu? entendi. Como está no final do ano, aí às vezes compensa para regularizar, esperar fechar o ano, entregar a declaração, para depois entrar com o parcelamento para os débitos de 2023 entrarem nesse parcelamento. Tá, mas e quem está recebendo, por exemplo, essa cartinha de notificação que vai ser excluído do Simples? Os próprios MEIs? Então, tem que regularizar. Você tem um prazo até dia 31 de janeiro para regularizar e voltar esse, Ah, tá. entendeu? Dá. Então, assim, não é algo desesperador. Claro, se o cliente tiver condições de parcelar 2022 para trás e pagar o que está em aberto de 2023 fora do parcelamento, maravilha, ele regularizou a situação dele, menos risco dele desenquadrar. Porque geralmente o desenquadre ocorre na virada do ano e não no ano vigente. Uhum. Só que aí você tem que pegar e ter o cuidado de consultar em janeiro essa empresa, se realmente ela desenquadrou. Se ela desenquadrou, também não é algo para você se desesperar, porque você tem até 31 de janeiro para regularizar, pagar todos os débitos e refazer a opção para o Simples Nacional. Aí vai fazer mas assim, ele volta para o MEI ou ele já entra já direto quando eu for fazer a opção para o Simples Nacional? Você pode fazer direto a opção para o MEI, entendeu? Mas faz no mesmo Só lugar. que aí ele vai passar pelos critérios do Simples, para ver se ele pode entrar no Simples, que é débito. Beleza, passou pelos critérios do Simples, aí você faz a opção do MEI. É no mesmo portal do Simples Nacional. Mesmo portal ali, você vai pegar, entrar ali no Simples Nacional, aí você vai fazer a opção para o Simples Nacional. E aí depois você aprovou, aí você entra com a opção para o MEI. Ah, tá, entendi. Só que eu acho que isso não vai acontecer, sinceramente. Eu posso estar errado. Eu tô vendo muita gente aí falando que que pode ser excluído, mas assim, alguns meses que eu andei consultando aqui, ninguém recebeu esse termo. Mesmo com débito, né? Que a Mesmo. Receita Federal tem disso, sabe? Ela tem disso. Tem um aqui que está com débito desde 2021, nunca pagou. Não, então, tem clientes que têm débito e nunca foi procuradoria, tem cliente que um ano de vencido já foi para procuradoria, não tem uma regra rígida e um critério, entendeu? E eles podem muito bem comunicar e não fazer, já aconteceu várias vezes, de ter várias empresas comunicadas, por exemplo, 10 empresas comunicadas, aí virar o ano e só 2 desenquadrou. Aí, esse negócio de empresas que são MEI desenquadrar do Simples, eu acho difícil acontecer. Beleza? Beleza, então, Delma, muito obrigada, tá? Imagina, beijão, tchau, tchau.